Bom dia para todos meus irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Salvação. Venho lembrar os irmãos que quando Deus desceu no Egito, quando Deus desceu no Egito para libertar o povo, o primeiro milagre que Deus fez lá, ele transformou o cajado de Arão em serpente. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 7, ali são os 7 Espíritos de Deus falando. E Deus, os 7 Espíritos de Deus abaixou no Egito para fazer justiça. E Deus não tinha um corpo físico aqui na terra. Então ele usou o corpo de Moisés e o corpo de Arão. Aí você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Moisés e o corpo de Arão, dá 9. 9 que é a serpente. E a serpente é Cristo. Isso aí depois Jesus vai falar no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Portanto, Jesus Cristo ele é a serpente. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Aí você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo espiritual, dá 8. Quando Cristo nasceu na carne, deu 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente, o número 9. A serpente é o número 9 no hebraico, que significa a sabedoria e o conhecimento. Lá no Egito, quando Deus transformou o cajado de Arão em serpente, Faraó e os seus magos também transformaram o cajado deles em serpente. Só que a serpente que Deus criou engoliu todas as serpentes que Faraó criou. Lembrando, a serpente é sabedoria. Ali Deus estava revelando que no final dos tempos, a sabedoria de Deus, que é Cristo, engoliria todas as falsas sabedorias que existem no mundo. Todas as falsas religiões. É isso que estava falando. Então Jesus ele é a serpente, o número 9. E as serpentes são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. A serpente é a sabedoria. Entendeu? Por isso que quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, está escrito assim, o primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo 10, fala o bom pastor, porque os 10 mandamentos são o bom pastor. Então o primeiro versículo diz assim, todo aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. E quando você vai no versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. Lembra, Jesus é o número 9, a serpente. A sabedoria verdadeira que é Deus. Então, em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, Jesus está dizendo que todo aquele que obedecer os 9 mandamentos, que o mandamento do sábado, que é o 7º dia, é os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus é o Cordeiro. E os 9 mandamentos é a serpente, que é a sabedoria. Se você obedecer os 9 mandamentos, você viverá eternamente. Se você obedecer os 9 mandamentos, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, que é os 7 Espíritos, e vai amar o teu próximo, e vai amar a tua vida. Então, Jesus, Deus, esses são os 10 mandamentos. Portanto, vigiai e orai. E no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, o 9 é Cristo. Lá Jesus fala que Jesus fala que Satanás agora é um dragão e fala que ele é a antiga serpente. Antigamente ele era sábio, depois que ele obedeceu a Deus, ele perdeu o Espírito de Deus e deixou de ser sábio.